Tá, então, começar por poliédro. Seguinte, tem algumas coisas, antes de tudo, que eu quero que vocês entendam. Tipo, poliedro é tipo, imagina um objeto, qualquer coisa, uma caixa, um poliedro, tá? Então, eu vou desenhar bastante coisa muito feia no quadro ao longo da aula, porque eu não sei desenhar. Imagina que isso aqui é uma caixa, tá bom? Sempre que for desenhar uma caixa, eu vou desenhar assim, porque eu não sei desenhar isso melhor, juro? Por tudo. Isso, pronto. Assim? É tão fácil, mestre. Desculpa. Então, isso aqui é um poliedro, tá bom? Cada um desses poliedros, eles têm algumas partes. 3 que a gente tem que olhar, tá? Face, isso aqui é uma face. Vértice, que é a pontinha. E aresta, né? Que ligam os dois vértices aqui. Tudo bem? Tá. Ao longo dos exercícios eu vou explicando o que a gente vai precisar usar para cada um deles, tá? Mas a gente tem uma relação que chama relação de Euler, não sei como ele fala isso, que é isso daqui, ó. V mais F igual a mais 2. A gente vai precisar para fazer, acho que todos ou quase todos os exercícios de poliedro, tá? Vértice, pontinhas, faces e arestas. Tudo bem? Essa daqui é a relação que vocês têm. Então você tem face e vértice, você consegue achar aresta. Você tem aresta e vértice, você consegue achar face, assim por diante. Tá bom? E daí a gente também tem um jeito de calcular o número de aresta, tá? Se você tiver o tipo de face. Então, o que está acontecendo aqui? Tá vendo essa face aqui, ó? Essa face, a gente chama ela de face quadrangular. Por quê? São 4, tá? E quando a gente vai calcular o número de aresta, a gente usa essa fórmula aqui, tá? O número de aresta vai ser o número de faces vezes o tipo dessa face dividido por 2. Tá bom? Como assim? Se você tem esse poliedro aqui. Esse poliedro tem 6 faces. Eu desenhei ele como se fosse um paralelepípedo, mas imagina que ele é um cubo, tá bom? Ele tem 6 faces. Imagina um cubo mágico, um dado. São 6 faces, tá bom? Para a gente descobrir o número de aresta disso daqui, a gente vai pegar o número de faces, então são 6 faces, tá? E a gente vai multiplicar pelo tipo dessa face aqui. Ela é uma face quadrangular, então a gente vai multiplicar por 4, tá bom? E a gente vai dividir isso daqui por 2. Por que por 2? Porque cada face dessa tem 4 arestas, só que essas arestas também, elas servem para o outro lado. Tipo, imagina que eu pego isso daqui e viro ele, tá? Pensando nessa face aqui. Essa aresta aqui, ó, ela não vale tanto para essa face quanto para essa face aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Essa aresta aqui de cima, ela não vale tanto para essa face quanto para essa face de cima. Então, se a gente só multiplicasse uma pela outra, a gente ia chegar no dobro de arestas. Tem que multiplicar por 2, porque tem que dividir por 2, porque cada uma delas serve para mais de uma face. Faz sentido, mais ou menos? Então, 6 vezes 4, 24, por 2, 12. Tá bom? Então, se você for contar quantas arestas tem um cubo, você vai achar 12 arestas. Tudo bem? Se você vai aplicar, sei lá, relação de Euler nisso daqui, tá? Você tem 12 arestas e você tem 6 faces. Então, se a gente quisesse achar, por exemplo, o número de vértices, tá? Quantos vértices tem um cubo? 1, 2, 3, 4 em cima, mais 4 embaixo. Se você não sabe, você pode aplicar isso daqui. Então, quantidade de vértices mais o número de faces, que é 6, igual ao número de arestas, que é 12, mais 2. Então, V mais 6 igual a 14. V é igual a 14 menos 6, 8. Tá bom? Então, só a primeira parte da teoria que a gente vai precisar para resolver todos os outros exercícios. Até aqui, fez sentido? Alguém tem dúvida em alguma coisa? Não. Tá. Então, tem mais uma coisa importante que eu
Não, acho que eu vou passar para vocês quando pedir ali. Que são os poliedros regulares. Depois eu acho onde está isso no livro, eu mostro para vocês, que é bem importante também, tá? Se vocês quiserem um tempinho para copiar enquanto eu acho isso daqui no livro, Você fiquem... acha que vai cair aquele negócio de conjugado? Acho que não, mas eu vou ensinar por garantia daqui a pouco. Conjugado? Você enfiar um polígono dentro do outro. Ah, tá. Posso apagar isso daqui? Posso ver? Vou beber mais rápido, tá? Roberto, tá consciente aí? De boa? Isso. Não posso. 0 a 10, quanto de E boa? se aceita professor? Quanto? Isso daqui não é um exercício em específico, é só tipo, a teoria que vocês vão precisar para resolver. Tá meio que tá Ali é aqui. 6 faces, porque... tá. São 6 faces. Isso aí é muito estranho, né? Não sei. Não, mas é que você colocou de 2 arestas, 6 faces. 2 É aqui, porque é dividido? dei 1,5 aqui e 0,75. Não, é que tipo... Não, são Aí, 6 faces. sim, Não, dividir. Ah, tá, você não tem nada a ver com essa conta, só... Não. Ah, tá. Não é sempre o dobro, tipo assim. Ah, tá. É só... Não é o dobro? Não, nesse caso sim, mas não. Ah, tá. Ah, então. Então eu vou... Ah. Não, nada a ver. Posso passar para frente? Não, sim. Então, vamos lá. De tinha os 6 ali de fácil. O primeiro exercício ali do roteiro. Ele fala aqui, ó. O poliedro abaixo, tá do lado, tem 30 faces numeradas de 1 a 30. Então, você tem lá um poliedro e ele tem 30 faces. Tá bom? Pensa que em exercício de poliedro, ele só tem 3 coisas para te perguntar, basicamente. Número de aresta, número de vértice, número de face. Isso faz sentido? Então, assim, se ele te dá um número de faces, na grande maioria dos casos você tem como calcular o número de arestas, e se você tem face e aresta, você tem como calcular o número de vértices. Tá? Então são mais ou menos as 2 coisas que a gente vai fazer pro resto dos exercícios de poliedro. Minha dica, quando você tem um exercício assim, comece escrevendo, tipo, aqui no cantinho, coloca um F, V e A, assim, de face, vértice e aresta, e vai anotando o que você tem de cada um, anotando o tipo de cada uma para poder calcular depois, enfim, tá? Então vamos lá. Ele fala que tem 30 faces numeradas de 1 a 30 e ele pergunta o número de vértices. Então vamos lá. Se você tem o número de faces e o número de vértices e ele pede o número de arestas. Não, mentira. Se você tem o número de faces, ele quer o número de vértices. Faz sentido que vocês vão ter que achar o número de aresta também? Sim. Tá? Então, para calcular esse número de vértice aqui, né, a gente ia fazer V mais F igual a A mais 2. A gente tem o número de face, que é achar o número de vértice, então a gente precisa do número de aresta. Tudo bem? Como que a gente vai fazer para calcular o número de aresta disso daqui? Aquela primeira relação que eu tinha passado para vocês. Tá? Então, o número de aresta vai ser igual ao número de faces vezes o tipo dessa face dividido por 2. Então, o número de arestas é o número de faces, 30, vezes o tipo dessa face. Ele não dá o tipo dessa face no enunciado, então você tem que olhar ela na figura, por isso que ele te dá uma figura. Tá ruim, né? Tá uma bosta, né? Mas se você 4. for ver bem, é um losango, tem 4 arestas. Tá? Então, o tipo de face que a gente chama de face quadrangular. Então, a gente vai multiplicar isso daqui por 4 e dividir por 2. Número de arestas, 30 vezes 4, 120 por 2, 60 arestas. Tá bom? Então, agora que a gente achou o número de arestas, que é 60, a gente só joga na fórmula e descobre. Então, vértice, que é o que a gente quer descobrir, mais 30, que são 30 faces, igual a 60 mais 2. Então, número de vértices mais 30 igual a 62. Número de vértices igual a 62 menos 30. Número de vértices igual a 32. Fez sentido isso daqui pra vocês? Entenderam a primeira parte do raciocínio? Porque o resto é conta. Tá. Vocês querem tempo pra copiar isso ou tá tranquilo? Calma aí, só tem.
Quem que será que chegou? Não. Você não acha, Fran? Porque hoje também eu tô voltando pra voltar. Tá todo mundo fudido em matemática? Menos eu? Ah, tá bom, só. Sou quente. Uma. Informação. Não sei como é que Eu faço não vai fazer todas as roteiros, né? Não vai ter tempo de fazer todas as roteiros, não dá. Eu vou fazer os mais importantes, mas eu vou tentar ir até o fim. Tá. Vamos lá. Os primeiros de poliedro eu vou fazer mais com calma, e daí depois eu vou acelerando um pouquinho mais. E daí eu faço a mesma coisa para prisma e a mesma coisa para pirâmide. Tá? Eu só tô empacada no sistema, velho. Não, sistema. Foda-se. É que sistema é matemática básica, entendeu? É tipo, você teria que saber já de tempo. Se você entendeu o conteúdo, tá tudo certo. Não, eu sei. Daí- Eu só né, tipo assim, eu sei, eu cheguei nas duas equações, mas montar um sistema pra mim é política, gente. Ó, então, vamos lá. Quero montar um esqueminha aqui com vocês, que talvez ajude vocês com poliedros regulares. Não sei se vocês vão lembrar de polígono. Polígono regular era... Não, foda-se. Ó, poliedro regular, a gente tem 4. Tá? Só 4. Então, a gente tem um tetraedro regular, tá? Se vocês souberem o que é, tipo um piramix, sabe? Piramix? Não? Tá, foda-se. Daí você tem um cubo, você tem um octaedro, você tem um dodecaedro e um icosaedro. Os regulares, vocês têm que saber o número de faces, vértices e arestas de cada um deles, tá bom? Então, para ficar mais fácil isso daqui para vocês, eu coloquei isso numa tabela, tá bom? E daí vocês conseguem decorar eles um pouco mais fácil, tá bom? Então, o tetraedro, tetra de 4, né? Ele tem 4 faces. O cubo, tipo um dado, pensa num dado, são 6 faces. Octaedro, 8, dodecaedro, 12, icosaedro, 20. Tá? E daí, para você descobrir o número de face e aresta, o número de vértice e aresta, no tetraedro você vai repetir e aqui você inverte eles, tá? 8 e 6, e aqui a mesma coisa, 20 e 12. E daí, para quem tinha me perguntado de conjugado, isso daqui vai servir para ver qual que é o conjugado um do outro depois, tá bom? E daí, o número de aresta dá para vocês descobrirem por essa relação de Euler aqui, né? Então, tetraedro seria 4 mais 4 aqui, o 2 passa para lá negativo, então 6 arestas. Aqui 12, aqui 12, aqui 30 e aqui 30, tá bom? Eu não sei qual exercício. Esse exercício já pede isso. E tem mais um depois que pede isso também, que é o 11. E daí é importante vocês saberem. Tá bom? Se vocês quiserem anotar isso está no livro de vocês na página 480. Talvez fique um pouco mais fácil de visualizar qual polígono, qual poliedro, qual, tá? Você arrancou o trinco? Muito forte. Só dá um soco ali nessa porra. 2-0. Força. Então, se vocês quiserem, na página 480 tem esses 5 poliedros. E daí talvez fique um pouco mais fácil de vocês visualizarem, tipo, enxergarem o poliedro. Fale, gente. Muda alguma coisa se for convexo ou não? Cara, muda, mas é que todos os regulares eles são convexos já. Não, tipo na 4. Muda, mas é que a gente não vai trabalhar com poliedro não convexo. Então foda-se. é a mesma coisa, da mesma forma. É tipo polígono antes que a gente tinha polígono convexo e não convexo. A gente não vai trabalhar com não convexo. Aqui, mesma coisa, tá? Então, eu vou apagar essa primeira parte. Eu
ou copiaria ou decoraria essa tabelinha se eu fosse vocês para ficar um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. No exercício 2, ele fala assim: a soma do número de faces, arestas e vértices de um cubo é. Então, um cubo, 12 arestas com 8, 20 com 6, 26. Resposta da 2, 26. Tá bom? A 3. Determine o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, vamos lá. Aqui na 3, ele está dizendo assim pra gente: ele quer o número de arestas e ele quer o número de vértices, tá? E daí ele fala assim, ele tem 6 faces quadrangulares e ele tem 4 faces triangulares, tá bom? Daí, vou perguntar pra vocês, qual que é o número de faces desse polígono, desse poliedro? 10, tá? O número de faces é 10. Vocês não podem confundir o tipo das faces com o número total de face, tá bom? Porque quando você vai usar, por exemplo, a relação de Euler, você tem que usar o número total de faces, não só o número das quadrangulares ou das triangulares, usar o número total de faces. Tudo bem? Então vamos lá. Ele pergunta lá pra gente qual é o número de arestas e o número de vértices. O número de vértices é V mais F igual a A mais 2. A gente ainda não tem o número de arestas, então a gente vai calcular com aquele esqueminha lá, né? Então, o número de arestas é o número de faces vezes o tipo dessa face dividido por 2, tá? Só que, quando a gente tem mais de um tipo de face, a gente só continua essa relação. Então, a gente vai fazer aqui mais o número de face vezes o tipo da face, tá? Para cada tipo de face, a gente coloca um desses. Isso faz sentido? Não? Tipo, eu tenho 6 faces quadrangulares. Eu tenho que fazer 6 vezes 4 dividido por 2. Eu tenho 4 faces triangulares. Então, 4 vezes 3 dividido por 2. Isso faz sentido? Eu só coloquei elas todas no mesmo pacote aqui. Melhorou? Tá. Então, vamos lá. Número de arestas. O número de faces. Vou pegar primeiro as faces quadrangulares, então vai ser 6 vezes 4, mais o número do outro tipo de face, 4 vezes 3. Isso tudo dividido por 2. Então, 6 vezes 4 dá 24, 4 vezes 3 dá 12. 24 mais 12 dá 36, 36 dividido por 2, 18. Tá bom? Então você tem 18 arestas. Se você quiser calcular cada uma delas separado, se vocês acharem menos confuso, vocês podem fazer isso. Então, se tem 6 faces quadrangulares, 6 vezes 4 dividido por 2, 12. Opa. 6 vezes 4... 3 vezes 4 dividido por 2, 12. E aqui, 4 vezes 3 dividido por 2, 6. 12 mais 6, 18. Vocês podem calcular ou separado ou tudo junto no mesma fração ali, tá bom? Até aqui fez sentido? Tá. Então a gente chegou no número de aresta, a gente só vai descobrir agora o número de vértice que ele está pedindo. Então, o número de vértice mais, a gente tem 10 faces, igual ao número de arestas, mais 2. Posso colocar direto? Tipo, para acelerar daqui para frente? Pode. Tá. Então, número de vértices igual a 10. Tudo bem? Fez sentido isso daqui? Se vocês quiserem tempo, avisem. Muito contente. Vou pausar para não ficar muito longo o vídeo. Fala depois. Então vamos lá.
A4. A4, na minha opinião, é uma das mais difíceis do roteiro. Não por ela ser hiper mega difícil, mas porque você precisa de sistema. E absolutamente ninguém sabe fazer sistema. Ou quase ninguém sabe fazer sistema, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Ele está dizendo lá pra gente, um poliedro convexo só tem faces triangulares e quadrangulares. Mas olha, ele não falou pra gente quantas faces triangulares e quantas faces quadrangulares tem. Tá? Então você sabe que ele tem faces triangulares e faces quadrangulares, mas você não sabe quantas. Curtindo. É isso. Tá? E daí depois ele fala aqui pra gente. Ele tem 20 arestas e ele tem 10 vértices. E daí ele pergunta o número de faces triangulares. Vamos lá. Logo de cara, o que vocês conseguem achar aqui? O número de faces. O número de faces, tá? O número total de faces. Que é 12. Você faz V mais F igual a mais 2. Então, 10 mais F igual a 22. O número de faces é igual a 12. Beleza. Agora, o que acontece? Você tem aqui no teu exercício que o número de faces, ele só tem faces triangulares e faces quadrangulares, tá? O que a gente vai ter que fazer para descobrir o número de faces triangulares? A gente vai montar aquele esqueminha que a gente fazia para descobrir o número de arestas, tá? A gente vai pegar aqui que o número de arestas é igual ao número da face vezes o tipo da face, mais o número da outra face vezes o tipo da outra face, dividido por 2. Tá bom? A gente tem aqui as faces que são triangulares, e a gente tem as faces que são quadrangulares. E daí com isso a gente vai montar um sistema para chegar no número de faces que a gente tem. Tá? Então vamos lá. A primeira parte do nosso sistema que eu quero montar, que fica, tipo, logo de cara, é que se a gente tem 12 faces, faz sentido que o número de faces triangulares mais o número de faces quadrangulares tem que dar 12, tá? Então, eu sei que o número de faces quadrangulares mais o número de faces triangulares é igual a 12, tá? Que é o nosso número de faces totais. Até aqui tudo bem? Agora, aqui vem a parte chata, tá? Nosso número de arestas, que é 20, vai ser igual ao número de faces triangulares vezes 3, que elas são triangulares, mais o número de faces quadrangulares vezes 4, tá? Dividido por 2. Eu vou passar esse 2 que está aqui para lá multiplicando. Então, 40 é igual a 3 faces triangulares mais 4 faces quadrangulares. Até aqui tudo bem? Então, se você chegou até aqui, você consegue matar o teu exercício. O problema é o sistema, tá? A gente tem duas incógnitas, então a gente não consegue descobrir. Só que a gente tem duas equações diferentes para descobrir essas duas incógnitas. Então a gente pode montar um sistema e descobrir. Então, eu vou dizer que 3 faces triangulares mais 4 faces quadrangulares é igual a 40, só invertir isso daqui, né? E aqui, face triangular mais faces quadrangulares igual a 12. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer agora? Como eu tenho esse meu sistema montado, eu tenho que escolher uma dessas aqui para isolar, tá? Então, eu vou isolar aqui, por exemplo, as faces quadrangulares, tá bom? Então, se eu passar essa face triangular para o outro lado, eu chego aqui, minhas faces quadrangulares é igual a 12 menos face triangular, tá bom? Então, agora, deixa isso daqui de lado e você volta para essa tua equação aqui, tá? Em todo lugar
onde tiver face quadrangular, eu vou substituir por 12 menos face triangular. Tá? Então aqui, 3 vezes face triangular mais 4 vezes 12 menos face triangular, né? Esse face quadrangular aqui vira isso, né? Igual a 40. Então, 3 faces triangulares mais 4 vezes 12, 48, menos 4 faces triangulares, isso aqui igual a 40, tá? E daí aqui, se você resolver essa equação, você chega aqui, menos face triangular igual a menos 8, ou face triangular é igual a 8, tá bom? Passei esse 48 para cá negativo, 40 menos 48 dá menos 8, e 3 menos 4, menos 1, então dá isso daqui. Se você quisesse achar um número de face quadrangular, que não é o caso, você faz 12 menos 8. 4. Então, número de face quadrangular mais face triangular dá 12, tá certinho. Número de faces triangulares, que é o que ele quer achar no exercício, é 8, tá bom? É um pouco mais difícil, justamente porque você tem que fazer sistema. E eu acho que é o que mais pega para a maioria do pessoal, tá? Deu para entender mais ou menos? Você pode explicar de novo como é que você chegou no negócio que você substitui? No FQ igual a 12? Você lembra dessa daqui, ó? Tá vendo isso daqui? Sim. Não, eu entendo que se você passar pra lá fica isso, mas tipo, por que você faz exatamente isso? Não dá pra fazer outros? Dá pra fazer outros. Se eu quiser isolar face triangular, por exemplo, fica 12 menos face quadrangular. Ou se eu quiser isolar na de cima, eu posso pensar aqui, 3 face triangular é igual a 40 menos 4 face quadrangular. Ou se eu quiser isolar o 4 face quadrangular é igual a 40 Assim vai pro lado. menos 3 face triangular. Tá, e se eu isolei na de baixo, então é obrigatório que eu substitua na de cima. Sim. Tá. Tá? Então, assim, você pode escolher qualquer uma delas para isolar. Eu preferi isolar isso daqui porque, tipo, só tem uma delas, né? Então, no lugar onde eu tenho uma face quadrangular, eu vou substituir por isso. Se fosse, tipo, se eu isolasse o outro, ia ficar meio chato de fazer isso, concorda? Enfim, é isso daí. Sempre que vocês têm sistema com mais de um aqui, eu indico vocês isolarem o que tem nenhum, só tem um deles. Vai ficar muito mais fácil de fazer o sistema. Fez sentido o exercício? Acho que realmente mais pegou foi o sistema, né? Não foi o conteúdo. Sim. Né? Quer dizer, não sei até que ponto aqui boa ou não. Não é? Porque Você usar muito mais pra sistema. nossa prova, eu acho que, tipo, eu acho difícil ter alguma coisa com sistema, né? Acho que não vai pegar. Não, que bom Mas, isso não, se fosse não. Não é isso. mas, tipo, pra grande maioria das outras provas que você for fazer, você vai fazer um Enem que tem, tipo, muito sistema, consegue resolver muita coisa pro sistema. Posso passar pra frente? Não, calma. Pausar então. Mas acho que dá pra... Então vamos lá. Não, uma de sistema ele pôs. Pro exercício 5 aqui, tá? Ele tá dizendo que um poliedro convexo tem 15 faces triangulares, tem uma face quadrangular, 7 faces pentagonais e 2 faces hexagonais. E daí ele pergunta o número de vértices. Então vamos lá. Se ele quer o número de vértices, a gente vai achar o número de vértices fazendo B mais F
igual a A mais 2. Se a gente quer descobrir o número de vértices, faz sentido para vocês que vocês precisam ter o número de faces e o número de arestas? Esse é o raciocínio, é aquilo que eu falei, ele só tem 3 coisas para perguntar: número de vértice, face e aresta. Ele tem que te dar como calcular esses 3. Então, para você descobrir o número de vértice, você vai precisar do número de face e vai precisar calcular o número de aresta. O número de face é o número de face total. Então, quantas faces a gente tem? Soma todas elas, né? 15 mais 1, 16, com 7, 23, com 2, 25 faces. Tá bom? A gente já achou o número de face, então a gente tem que achar o número de aresta agora. Tá? Então vamos lá. Como que a gente faz para calcular o número de aresta? Aquele mesmo esquema, né? Número de face vezes o tipo daquela face, mais número de face vezes o tipo daquela face. O problema é que a gente tem 4 tipos diferentes de face. Você faz exatamente a mesma coisa, tá? Então, o número de aresta é 15 vezes 3 mais 1 vezes 4 mais 7 vezes 5 mais 2 vezes 6 dividido por 2. Todo mundo entendeu o porquê disso? Sim? Pode dar. Não, então da resolução dos exercícios. Tá. Todo mundo consegue entender o porquê disso? Sim? Tá. Então, fazer essa conta. O número de arestas é igual. Isso aqui dá 45 com 4, 35, 12. 45 com 35 dá 80, 12, 96. 96 dividido por 2 dá 48. Tá bom? Então, a gente chega aqui no nosso número de aresta 48. Então, agora é só substituir. Opa! Agora é só substituir. Tá de boa? Eu tô, a cadeira não. Não, entra aí. Então aqui, Eu vou aqui pra lá. o número de Daí eu enxergo. mais Pronto, você vai? 25 igual a 50, número de vértices igual a 25. Fez sentido o raciocínio pra vocês? Tem mais assim. Não sei. Onde você vai? Certeza? Se quiser voltar, é só falar. Tá gravando aí? Ah, deve estar. Bom demais. Nossa, esse exercício ficou uma bagunça. Oi? Esse exercício ficou uma bagunça. Se for. Ninguém mandou não vir aqui. Então, aqui. O que eu fiz foi basicamente o que eu fiz em Na gravação, eu tô impressionada. em todos os outros exercícios, né? Número de face, 15 vezes o tipo dessa face, como ela é triangular vezes 3, uma face quadrangular, 1 vezes 4, 7 faces pentagonais, 7 vezes 5, 2 faces hexagonais, 2 vezes 6. É isso daí. Vou deixar um tempo pra vocês. Aqui. Isso é fácil de copiar, né? A 6, a 6 eu não vou fazer, porque é um exercício Não tá com que você precisa de... Oi? Que você precisa de um raciocínio, Muito tipo... intelecto. É pior que a 4? É pior que a 4. Eu não achei pior que a 4. É porque ele não te deu o número de vértices, né? Não. Precisa. Ah, Precisa? Precisa. mas então Então, é vai Só se ter você que- fez a cagada. Eu não achei nenhum jeito que eu conseguia fazer esse exercício, tipo, sem Mas ser na tem. cagada. Quanto que você achou na 6? Aqui. Mas eu não achei. Você não fez a 6? Eu parei aqui, ó. Não. Precisa ter uma coisa Seis. dessa aqui? Não parece. Eu sei. Mas é porque não dá pra fazer assim, você vai achar o número de aresta todo. Então, mas isso aqui é uma direção. Não. Sim, mas não tem um incógnito aqui? Tem um incógnito, dos incógnitos. Ô, Fran, quer trocar de cadeira? Não, isso. Eu Tá só bom, hein? jogo Não quer trocar de cadeira? Mas Isso tem aqui. hoje de sistema, né? Será que Resolve ver quanto que dá. Se você... Eu não consegui fazer Não, esse eu vou sistema. mostrar. Eu vou mostrar. Tipo, eu tentei resolver, mas eu não consegui terminar de resolver. Tipo assim, eu perguntei pra GPT, falava que precisava fazer esses dois lados por 2 pra tirar a coisa de baixo da GPT. Você multiplica os dois lados. É que quando você passa o 2 de um lado que tá dividindo pra lá, multiplicando, você tá multiplicando por 2 dos dois lados. Tá, isso não entendo. Tá. É só isso que eu precisava saber. Mas tenta fazer assim. Se você conseguir chegar no resultado assim, você me diz. Eu não consegui fazer sem sistema.
Mas é porque, tipo, o meu raciocínio foi que o número de vértices vai ser 2 mais 4, que ele dá isso no enunciado, mais a quantidade dos vértices restantes, e daí você vai ter que substituir isso em, sabe? Então, se alguém quiser a resolução depois, eu mostro. Eu não sei se vai dar pra enxergar isso daqui. Se não der pra enxergar, foda-se, né? Se alguém quiser a resolução depois, eu faço pra vocês, eu mostro, eu tiro uma foto, vocês. Mas eu não vou resolver aqui porque, além de roubar muito tempo, o meu raciocínio, pelo menos, ele foi... Não sei, eu acho que é muito difícil pra explicar isso daqui. Tá, Vocês mas vão você se acha que perder ele vai mais. cobrar esse sistema? Oi? Você acha que ele vai cobrar esse sistema? Não sei, tem duas questões de sistema. Eu aprenderia a fazer sistema. Cara, mas você nunca fez isso em sala, tipo... Mas é porque sistema é... É tipo no É oitavo ano. Mas a gente fala, não aprendemos tipo Essa parte do vezes 2 Se você fizer isso vezes 2, você corta os 15. Tá, e daí eu faço Então isso aqui vai embora e multiplica por 2 aqui só. Melhor nem Tá certo. Aqui só. Então aqui só fica 26 Mais 3x. Mas eu tinha mais maldade Oi. lá do Caso o nome dele pra Tá mesmo? terminar a lista aí. Eu não entro. Eu vou calcular pra tudo. Ó, então, vamos lá. Acho que igual Eu a vou vocês não. fazer o exercício 7 agora com vocês. E daí, se o 6 der boa ali sem sistema, você me avisa. Que eu realmente não consegui montar. Então, aqui, no exercício 7, ele fala aqui, tem um poliedro que ele tem 14 vértices. Então, o número de vértices é 14. Ele fala aqui, em 6 desses vértices, partem 4 arestas. De outros, partem 3 arestas e dos restantes, partem 5 arestas. O número de faces do poliedro é... Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiro, descobrir o número de aresta. Então, a gente tem 14 vértices no total. 6 desses vértices partem 4 arestas. Então, 6 vezes 4, mais 4 outros partem 3, 4 vezes 3. E dos restantes partem 3. Então, dos restantes, a gente tinha 14, né? Foram 6, 4, 10. Os restantes são 4. 4 vezes... 3. Os restantes partem 5. Mas 4 vezes 5. esse de aresta? A gente vai achar o número de aresta. Mas a gente pode usar aresta. Não era o número de face, esse tipo de face. Também, mas pode ser que são vértices. negócio aqui foi anos. Mas daí fica Porque quando foram... aresta é o... Bota fé, com que é a mesma coisa. É o número de vértices vezes o número de aresta. Não, tá certo, entendi. Não? Que isso não. Pensa aqui, né? Só faz o vértice pra fazer a conta, né? Fácil de ficar Por que não dá assim? Não. Mas aqui pra fazer a conta é a mesma coisa. Então aqui, 24 com 12, com 20, 20 com 24, 44, com 12, 56. Dividido por 2, isso daqui dá 28. Então, o número de arestas dá 28. Ele quer saber o número de faces. Então, V mais F igual a mais 2. Número de vértices, 14, mais o número de faces é igual a 5. Então, o número de faces, 16. Não? Mas se eu fazer isso aqui na prova, será que você me poupa ou É que eu não entendi o que você fez. Esse que foi o negócio. Tipo, eu entendi a tua ideia, mas é porque você chega com duas incógnitas do mesmo jeito. Pietra. Mesmo que você Não é substitui em borracha. Euler, você vai... Tipo, não vai dar certo. Não, mas ó, se x é 1 ponto, 2, 2, 2, 2, 2. Você tem meia aresta. Você tem uma aresta e meia. Um vértice e meio pra cada um. Tem um vértice e sobra mais um pouquinho. do lado. Realmente, eu acho que... Tá, então... partindo pra frente. Mas fácil. Vocês não vai fazer a mesma coisa que essa? Você acha que é a mesma coisa? Você vai fazer Não, uma é. Não é porque Você vai ele fazer te dá 15 faces, não vértice. Depois eu mando a resolução pra vocês do jeito que eu pensei. Tá? Ou vocês podem perguntar pro ChatGPT depois, ver se ele faz Então, mas sem ele sistema. faz por esse jeito aqui que eu tava fazendo. Ele não usa sistema. Não usa o sistema. Ele substituiu
Eu posso Não, tentar, não, mas não ninguém consegui, eu entende tava por tentando GPT faz. Quando eu peço pra resolver. Pô, pior que é real, chat Depois GPT não faz não dá isso. pra entender. Ah, depois me mostra. É porque o único jeito que eu pensei É uma merda, já. foi por sistema daquele jeito. Tipo, era a minha resolução. Como é que eu vou explicar esta porra pra alguém? Não vai. Não vai. Ah. Vendo assim parece mais fácil que a 4. Não é, juro que não é. Tá parecendo, a 4 tem muita. 11, Ela 4. não tô com vontade de entender. Se você falar, talvez depois. Mas depois eu mostro a resolução se vocês quiserem, tá? Depois faz um tutorial. Tá. Então vamos lá. Vamos partir pro 8 agora. No exercício 8, ele fala lá, um poliedro convexo tem 11 faces, mentira, ó, de 11 faces, então o número de faces é 11, tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. O número de arestas e de vértices desse poliedro é, então ele quer o número de arestas e quer o número de vértices. É exatamente a mesma coisa que a gente fez em todos os outros. Vocês querem que eu resolva? Não. Não? Sim. Vamos resolver sozinho. Dá 2 minutos pra gente resolver Eu quero sozinho. ter um número tipo 150 arestas. Tenta fazer sozinho. Daí vendo o que dá. Então, vamos lá. Ai, que ódio. Pra quem tá vendo, a resposta é 19 e 10. Todo mundo conseguiu fazer, então confio na capacidade de você. Seguinte, o exercício 9, tá? Aqui a gente vai ter que Esse é o tipo. usar um pouco mais a cabeça para desenvolver um raciocínio que não está dentro das fórmulas que a gente viu, tá? Então, vamos lá, presta atenção. Ó. Ele está dizendo aqui na 9, o número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Então, essa pirâmide, ela tem 11 faces triangulares. E daí ele fala, podemos afirmar que o número de vértices e arestas é, respectivamente. Então ele quer o número de vértices, que é o número de arestas. Então você olha para isso daqui e você fala, é só pegar isso daqui, fazer 11 vezes 3, que é face triangular, divide por 2, daí você chega em 11,5. Não entendi. Não dá, tá? O que a gente tem que pensar? 11 faces triangulares. Vocês concordam comigo que tipo, a base dela não pode ser triangular? Né? Uma dessas faces não é a face de baixo? Então, essas 11 faces triangulares são só as faces laterais da pirâmide. Isso faz sentido? Então, se ela tem 11 faces triangulares, Da base. não dá pra... Opa. Imagina um celular. Dodecaedro? Ó, imagina um celular. Você tem um celular. Se ele tem 4 faces laterais, 1, 2, 3, 4, a base dele precisa ser quadrangular. Então, se é uma pirâmide que tem 11 faces triangulares, independente de qual seja essa face aqui, tá? Mas se ela tem, quer dizer, não independente, mas nesse caso sim, a base não tem que ter 11 lados para caber essas 11 faces, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a base disso daqui tem que ser um polígono que tem 11 lados, tá? Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? E cada... Nossa, e cada um desse negócio, tipo, imagina aqui, essa base aqui, ela tem 11, tá? Essa base aqui, ela tem 11 arestas, tá? Então, essa base são 11 arestas. E de cada uma dessas arestas, sai um negócio de cada uma das faces pro meio. Imagina que você está olhando isso daqui de cima, né? Então... Mas isso não é uma apótema dele? Não. Tipo, também, se você fosse... Mas é que imagina que você está vendo lá de cima. Pode ser uma apótema. Mas, imagina como sendo só as arestas. Enquanto. A gente não vai precisar usar apótemas. Então você tem 11 arestas da base e mais 11 arestas que saem da base e ligam até o vértice em cima.
Faz sentido isso? Calma aí, Não? por que mais? Não é igual? Aí? Não. Isso daí vai dar 22. É o número total de arestas. São 11. Tá dizendo isso daqui de um jeito melhor. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom? Imagina que tem 11 negocinhos aqui. Você tem 11 arestas na base. Faz sentido? E cada um desses pontinhos aqui, né, vai ter uma aresta ligando até o vértice do meio. Imagina que você está olhando ela de cima. Tá? Mas aí é aresta lateral, mais um de Aqui o número de arestas não conta, tipo, que é tipo aresta lateral. aresta da base mais aresta lateral. Isso. Tá. Então você tem 11 arestas que são da base, mais 11 arestas que ligam daqui até aqui. Isso faz sentido? Então, no total, você vai ter 22 arestas, tá bom? E daí a gente tem dois caminhos para achar o vértice. O primeiro, que é o mais fácil de todos, se você entendeu esse raciocínio, você pensa, tem 11 negocinho, então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, com mais o vértice de cima. Então são 12 vértices. Tá bom? Se você não consegue por esse caminho, você descobriu o número de aresta. Tá? Se você descobriu o número de aresta e você tem um número de face, que são 11 faces triangulares lateral, mais uma face, que é a face da base, você consegue achar um número de vértices pela relação de Euler, né? Então, V mais L igual a mais 2. Então, o número de vértices mais o número de faces, que é 12, é igual ao número de arestas, que é 22 mais 2, 24. Então, o número de vértices igual a 12. Tá bom? Fez sentido isso daqui? Não. Não? Pode explicar do começo. Posso. Então vamos lá. Ainda porque 11 mais 12. Deixa eu só apagar esse Eu primeiro. desenho. Tá muito feio. É explicado. Vamos lá. Você tem 11 faces triangulares. Tá bom? Então, aquele exemplo que eu dei no meu celular aqui. Quer dizer, meu não, né? Do mate. É teu. Tá. Então, você tem um celular. Se você tiver 4 faces, imagina que você não sabe qual que é essa base, tá? Você tem 4 faces saindo, você precisa ter uma base que tenha 4 arestas. Faz sentido? 1, 2, 3, 4. Se você tiver 11 faces saindo, você não precisa de uma base que tenha 11 arestas. Então você tem uma base que tem 11 arestas. Imagina só que tem 11. Realmente tem. Depois, você tem que descobrir. Então, isso daqui, você tem 11 arestas. Que eu vou chamar de arestas da base. Tá bom? Pra ficar um pouco mais fácil. E daí você tem mais 11 arestas que vão ligar cada vértice da pirâmide até em cima, para formar as 11 faces. Então você tem 11 arestas da base, mais 11 arestas laterais. 11 mais 11, 22 arestas. Melhorou? Tá. E daí ele pede o número de vértices. Então imagine que é uma pirâmide, né? Então, você tem a sua base e todos eles vão ligar no mesmo vértice em cima, né? Ela tá tipo assim. Você tem um vértice em cima e as bases. Então, você tem 11 vértices aqui embaixo e mais o vértice de cima, Que é 1, né? que é 1. Isso dá 12. Ou você pode achar pela relação de Euler também, dá na mesma, tá? O número de vértices é igual a mais faces, você tem 11 laterais mais uma da base, então 12 igual às arestas, que são 22 que você achou, vai dar 12. Mesma coisa, Só isso que pede? só isso que pede. Mas esse vértice da base é lazarento também. É porque você tem que desenvolver o raciocínio sem usar nenhuma fórmula, entendeu? Tipo, é um exercício que você conseguiria resolver sem fórmula. Daí você tem que se desapegar um pouco, tipo, usar um pouco mais a cabeça do que você usaria em exercício de fórmula, que é só substituir. Fez sentido? Quebra. O exercício 10, gente. Cara, é a mesma coisa que a gente fez em todos os outros.
tá bom? Então, assim, Isso não é aquele outro Ó. que vem nesse espaço aqui. dá pra fazer isso aqui meio de cabeça, se vocês quiserem. Tipo, ó, um geólogo encontrou um cristal de rocha no formato de um poliedro que satisfaz a relação de Euler. Então, se você fizer V mais F igual a A mais 2, dá certo. E daí ele fala aqui, 20 faces, 60 faces triangulares. Então você faz 60 vezes 3 dividido por 2. 60 vezes 3, 180 por 2, 90. Então você vai achar 90 arestas e você substitui em V mais F igual a A mais 2. O vértice é o que você quer descobrir, então V mais 60, que é o número de faces, igual a A, que é 90, mais 2. Então V mais 60 igual a 92, o número de vértices dá 32. Tá bom? Vamos partir para o exercício 11, tá? Só espera um minutinho pra fazer. Esse também não entendi nada. Não, eu entendi. 10. Relação de Euler é o... V mais F igual a A mais 2. Fica 60 e... Não, 92 menos 60? 180 dividido por 2. 32, oi? 180 dividido por 2. Quando ele fala que é, tipo, quando ele só dá as faces triangulares, você tem que pensar também na base. Tem que ser adiciona, tipo, 60 faces, é 61. É porque, tá? como não é uma pirâmide, você pode ter ele, tipo... assim, Ah, entendeu? Você pode não ter o mesmo tipo de face pra todo mundo. Ou você pode ter, tipo, todas as faces triangulares. Tipo, tá vendo isso daqui? Tem 8 faces, mas todas são triangulares. Só pirâmide que vai ser aquela... que é pirâmide, pra eu adicionar. Porque senão você pensa que, tipo, todas as faces estão triangulares. Tá bom? Só a pirâmide tem uma base, um vértice em cima daí. Esse pra dar 32. Essa é pra dar 32. Então vamos lá. Exercício 11. Eu quero que vocês leiam com atenção. Porque tem uma palavra, só uma palavra, que faz você matar o exercício. Tá? Regular. 2 poliedros regulares. É a única palavra que faz você conseguir fazer esse exercício aqui. A gente só tem 5 poliedros regulares. E você sabe o valor de cada um deles. O número de faces, o número de vértices, o número de arestas. Então esse daí. Vai lá. Bom. Então, ele fala aqui pra gente. Ele fala aqui, ó. Tem 2 poliedros. 2. Tá bom? E ele fala que a soma de todas as faces desses poliedros é 20. Então você tem que achar 2 poliedros regulares, que é a soma das faces de 20. Acha as faces, acha 2, que se você somar dá 20. Octaedro e dodecaedro. Pronto. Boa. Então, Beleza, dodecaedro. então, poliedro regular. e Pô, mas essa octaedro. tabela fica muito fácil. Por isso que eu montei ela. Aquela é a tabela deles. Ele quer saber onde que o número de faces, você pega 2. Você escolhe desses aqui, Aí, ó. 2. O número da E daí você face olha o nos número de dois faces. é 20. E vê qual E a deles, única se você que somar, soma os dá dois 20. face dá 20. Isso. É, porque tá falando aqui, ó. É Fácil, com isso mas faz fácil um fácil. Você vai ver. Tá, e daí qual que é o octaedro e... Octaedro e dodecaedro. São os únicos dois que se você somar dá 20. E cosaedro, daí. Não, tá? Então, vamos lá. Octaedro igual? Os dodecaedro. Então, o que acontece? Ele tá falando do octaedro e do dodecaedro. Você vai ter que olhar aquelas afirmativas de VOF, pensando no octaedro e no dodecaedro. Tudo bem? Então vamos lá. O poliedro com faces triangulares tem 8 vértices a menos que o outro. Então, eu vou pegar meu livro aqui. Tá? Octaedro e dodecaedro. O dodecaedro, esse daqui, ó. A face dele é pentagonal. E o octaedro, a face dele é triangular. Tá bom? Por isso que eu falei que quando vocês chegarem em casa depois, talvez seja legal vocês darem uma olhadinha, nem que seja por cima. 480. Nem que seja por cima desses 5 aqui, tá bom? Pra vocês saberem mais ou menos como que é cada um, tá bom? Então ele fala lá pra gente, no começo. O poliedro com faces triangulares tem 8 vértices a menos que o outro. Então, o poliedro com faces triangulares é o dodecaedro. Então, ele está dizendo que o dodecaedro tem 8 vértices a menos que o outro. Então, 20 vértices aqui e 6 vértices aqui. 20 menos 6 dá 14. Não, mas o dodecaedro não é pentagonal? Não. Sim, o dodecaedro é pentagonal. E daí o octaedro é triangular. Tá?
E daí ele fala que esse aqui, o octaedro, eu inverti, né? Uhum. Peço perdão. Enfim, tá na mesma. O octaedro tem 8 faces a menos do que o dodecaedro. Então, 20 menos 6, 14. Tá? Então, não, tem 14 vértices a menos. Independente do que vocês fizerem aqui, tipo, cara, qualquer conta que vocês fizerem, isso vai dar errado. Tipo, absolutamente qualquer conta que vocês fizerem vai dar errado. Você pegar isso menos isso menos isso, você pegar 6 menos 20, vai dar menos 14. Cara, qualquer coisa que vocês fizerem vai dar errado. Qualquer coisa. Sabe? Tipo, nem se você errar face, vértice, aresta, você pode subtrair qualquer coisa entre esses dois aqui e vai dar errado. Tá? Primeiro é F. Daí vamos lá. Na B, os dois poliedros têm o mesmo número de arestas. Olha, os dois, um tem 12 e outro tem 30. Falso. E daí, a letra C, a soma de todas as arestas dos poliedros é maior que 40. Então você vai pegar os dois poliedros, arestas, 12 mais 30, 42. Maior que 40. Então a C tá certa. A única certa é a C. Fez sentido? Uhum. Mesmo? Sim. Tá. Então, vamos passar pra frente. Aqui começa a métrica já. Oi? Pra você então. Não, aqui antes já é geometria métrica, né? Mas começa a parte de calcular as paradas de forma. Parte chave, tá? Eu acho mais fácil, o roteiro tá mais fácil que o outro, eu acho. Posso passar pra frente? Que daí eu vou apagar tudo que tá no quadro.